Paradoxo do litoral infinito. Ciência todo dia. Pô, Paradoxo do litoral infinito. Canal Ciência todo dia. 6 milhões de inscritos. Eu vou curtir. Se for um canal maneiro, eu vou seguir, mano. Responde rápido. Qual que é o verdadeiro tamanho da linha costeira brasileira sem incluir ilhas? Ou seja, qual que é o comprimento total da linha que segue o limite entre a terra e o mar e conecta a praia mais ao sul do Brasil, em Barra do Chuí, com o outro ponto mais extremo no rio Oiapoque? Eu vou dar 3 opções. Opção A, 7.367 quilômetros. Pô, ninguém sabe assim. Ninguém tem essa informação de cabeça, né? Acredito eu, não é possível. Opção B, 10.013 quilômetros. Opção C, infinita. Ué, Parabéns, você acertou. Todas as 3 respostas estão tecnicamente corretas, o que é o melhor tipo de correto que existe. E antes que você feche o vídeo para pesquisar, calma aí, cara. Calma aí. Ué. calma. O comprimento da linha costeira brasileira, de acordo com o Brasil, é de 7.367 quilômetros, que é a opção A. Mas aqui tem um detalhe fácil de ignorar. Essa informação precisa de um detalhe a mais para estar correta. O comprimento da linha costeira brasileira é de 7.367 quilômetros, usando uma escala que é equivalente a medir a linha costeira usando réguas de 6 metros de comprimento. O tamanho da linha costeira... Caraca, é muito ruim ser burro, né, mano? É muito ruim ser burro. Ele tá dando informações assim que o... Por que 6 metros? Por que réguas de 6 metros? costeira só faz sentido quando nós sabemos qual foi a escala usada na medida na linha. Se você usasse uma régua menor, digamos de meio metro, o resultado final da medida da linha costeira seria de mais de 10.000 quilômetros. Caraca, mano. Será que ele vai explicar? Porque se terminar com essas informações soltas, irmão, eu já tô mexendo burro pra cacete. Caraca, eu vou me sentir um lixo humano, irmão. Cara, por favor, mano, explica como se você estivesse explicando pra uma criança de 3 anos de idade. Senão eu vou terminar esse vídeo muito mal, mano. O tamanho de uma linha costeira depende da régua usada, e não só da linha costeira sendo medida. Além disso, quanto menor a régua, maior o comprimento associado à linha costeira. De Quanto menor a régua, maior a linha associada. forma que o comprimento da linha costeira parece ser infinito se a sua régua for pequena o suficiente. Mas espera lá, como que uma linha que acaba tem comprimento infinito? Essa é a pergunta certa, e nós já vamos responder ela. Antes, nós precisamos entender melhor o problema. É possível argumentar que linhas costeiras são infinitas, ou de forma mais precisa, que é impossível definir um único valor de comprimento para uma linha costeira. Ou seja, a pergunta qual é o verdadeiro tamanho da linha costeira brasileira não tem uma resposta definida. Mas por que só linha costeira? Cara, isso eu não tô conseguindo entender, cara. Tava baixinho aqui. Por que só linha costeira? E esse é o paradoxo da linha costeira, descoberto em 1951 quando Lewis Fry Richardson notou algo curioso. O país de Portugal relatava que o comprimento da sua fronteira com a Espanha era de 987 quilômetros. Mas a Espanha relatava que o comprimento dessa mesma fronteira era de 1.214 quilômetros. Uma diferença de mais de 200 quilômetros. Como que 2 países discordam tanto sobre a medida de uma mesma fronteira? A resposta, que você já testemunhou nesse vídeo, era que eles usavam réguas de tamanhos diferentes para medir a fronteira. E o Cara, eu tô ficando agoniado, vocês não têm ideia, mano. Tô com vontade de rasgar minha camisa, que eu não tô conseguindo entender o porquê, caraca. Se é distância, pô. comprimento de linhas costeiras ou fronteiras entre países depende do tamanho da régua que você usa para medir a linha ou fronteira. Por que, Quanto menor a cacete? régua, maior o tamanho final da medida da fronteira. E esse efeito, inclusive, foi apelidado de efeito Richardson. Mas calma aí, tem mais uma coisa interessante aqui. Por que o efeito Richardson acontece em linhas costeiras? E para responder isso, nós vamos precisar revisar os casos em que ele não acontece. Só antes eu gostaria de... Bom, aí tu me quebra. Acontece num lugar, não acontece no outro. Pô, aí avisar não, que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja. E esse mês você tem frete grátis para todo o Brasil, não importa onde você mora. E além disso, se você fizer pedidos acima de R$200, você ganha as 2 pulseiras colecionáveis da Loz. Ah, e se você também usar o cupom LOS10, tudo junto, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Pare de usar camisetas normais.
Invista o universo junto comigo. Clica no link aqui da descrição ou do comentário fixado e as regras da promoção estão na descrição. Antes de tentar medir o comprimento de uma linha Cara, eu tô ficando costeira cheia de agoniado, é real. complicações, vamos medir o perímetro de um quadrado. Um quadrado tem 4 lados iguais e o perímetro total do quadrado é a soma do comprimento desses 4 lados. Isso E vamos aí eu tentar sei, medir isso aí eu esse sabia, perímetro usando cara. um processo Por incrível que pareça, isso aí eu sabia, velho. análogo a como medimos linhas costeiras. Nós vamos tentar redesenhar o contorno do quadrado usando uma régua de tamanho fixo de 1 metro. Ou seja, só podemos realizar medidas de 1 em 1 metro. Nós não podemos usar meia régua como unidade de comprimento. Proibido. O primeiro quadrado que nós vamos medir com a régua de 1 metro é um quadrado que tem um tamanho conveniente. 1 metro por 1 metro. Cada lado do quadrado tem o mesmo comprimento do que uma das nossas réguas. Então nós podemos cobrir o quadrado perfeitamente com elas e determinar com precisão o seu perímetro total. O perímetro total tem 4 réguas. Tô contigo. Ou 4 metros. Agora vamos tentar medir um quadrado que tem um lado de 1,5 metro. Usando matemática é fácil saber que o perímetro total dele é de 6 metros. 4 vezes 1,5 metro. Mas nós não estamos usando matemática. Nós estamos usando réguas de 1 metro. Essa era a condição. Com essas réguas é impossível desenhar o contorno desse quadrado precisamente. Tudo que nós podemos fazer é aproximar o perímetro do quadrado com a nossa régua de 1 metro. E existem 2 aproximações possíveis. Uma usando 5 réguas de 1 metro e outra usando 7 réguas. E com isso é possível determinar que o perímetro total do quadrado é maior que 5 metros e menor do que 7 metros. Mas nós não podemos afirmar que ele é de 6 metros. É impossível medir esse quadrado precisamente com uma régua tão grande. Se nós quisermos medir o quadrado... Caraca, velho. Aí. Mas não sobra espaço, cara. Porque eu sou obrigado a fechar, eu sou obrigado a na ponta fechar. Caraca, irmão, tu não... Pô... São 6 milhões de seguidores, não é possível, mano. Só eu. Pô, cara, no final você tem que dar uma explicação pra eu entender, irmão. Tô me sentindo mal e já faltam 4 minutos e meio pra esse vídeo acabar. De maneira mais precisa, nós vamos precisar usar uma régua de tamanho menor. Digamos, de meio metro. A régua de meio metro encaixa perfeitamente ao redor do quadrado, dando o resultado preciso pro perímetro, 6 metros. O ponto aqui é o seguinte. Para uma forma simples, como um quadrado, réguas menores dão resultados mais precisos. Esse método de usar réguas cada vez menores para determinar o perímetro de forma geométrica é uma ferramenta muito útil, tanto na prática quanto na teoria. É possível, inclusive, aproximar o perímetro de figuras curvas como os círculos usando esse método. O que isso significa, em outras palavras, é que olhando um pedaço do círculo bem de perto, ele é aproximadamente reto, mesmo que forme um círculo. A pergunta que revela o segredo do paradoxo da linha costeira é a seguinte: será que esse processo sempre dá certo? Ou seja, será que é sempre possível determinar o perímetro de uma figura aproximando ele com réguas cada vez menores? E a resposta para essa pergunta é não. Existem formas que são tão complicadas que é impossível de determinar o perímetro dela por aproximações de linhas retas. E essas formas têm um nome especial: fractais. Fractais são figuras tão complicadas que é difícil de dar uma definição satisfatória do que eles são exatamente. As melhores definições são justamente o que eles não são. Fractais são figuras que não podem ser aproximadas por um conjunto de linhas retas. E para entender melhor o que é um fractal, eu posso ensinar vocês a construir a estrela de Koch. Comece com um triângulo. Divida os lados do triângulo em 3 e apague o pedaço do meio e substitua ele por uma ponta triangular. O resultado é uma estrela de 6 pontas e 12 lados. Agora repita o mesmo processo para os 12 lados dessa estrela. O resultado é uma estrela ainda mais elaborada, com 18 pontas e 48 lados. Caraca, agora irmão. repita o processo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, infinitas vezes. Sim, infinitas vezes. O que na prática é impossível, mas no mundo da matemática é possível. O resultado final é a estrela de Koch, que é um fractal. A principal característica de um fractal é que não importa quanto zoom você dê nele, ele ainda parece um fractal, uma figura cheia de detalhes e complicações. O mesmo não é verdade para um círculo. Se você der zoom suficiente em um círculo, o pedaço vai parecer uma reta e não uma curva. O que isso significa é que pedaços pequenos o suficiente de círculos são aproximadamente retos. O mesmo não é verdade para fractais. É impossível aproximar qualquer pedaço do fractal como uma reta. É impossível de medir o perímetro da estrela de Koch usando retas como nós fizemos para o quadrado e para o círculo. Fractais têm quantidades infinitas de detalhes. Então, quanto menor a sua régua, mais detalhes você consegue medir e maior o perímetro desse fractal vai parecer.
exatamente como os litorais e as fronteiras do paradoxo da linha costeira. Litorais, na prática, são fractais. Sendo preciso, os litorais não são fractais matemáticos perfeitos como a estrela de Koch é, mas eles estão tão próximos de fractais verdadeiros que eles causam o mesmo problema. Cada pedaço de um litoral foi moldado por inúmeras variáveis climáticas e geológicas. Aí você vê, mano, é o bagulho de Deus mesmo, né? Pô, mano, não tem como falar que isso aí foi acaso não, irmão. Alguém montou isso, mano. Isso é doideira, mano. Pô, mano, ainda tô com vontade de rasgar minha camisa de não tá entendendo nada, mano. Basicamente aleatórias. Fala, G. Oi. Quem é, G? Fala, G. E isso é verdade tanto para a forma Cara, tô geral do agoniado, litoral, mano. quanto para as linhas e curvas que uma única praia do litoral segue. Boa tarde. Esses efeitos adicionam curvas e variações complexas em toda a escala do litoral. A linha do litoral brasileiro em todo o seu tamanho é uma figura cheia de curvas. E o mesmo vale para o litoral de cada estado nessa linha. E o mesmo vale para o litoral de cada cidade. E o mesmo vale para a linha da água nas praias. E o mesmo vale para os grãos de areia compondo o limite dessa praia. Litorais são curvas complicadas dentro de curvas complicadas dentro de curvas complicadas. Até a escala atômica. Para todos os efeitos práticos, linhas costeiras são fractais. E como fractais, linhas costeiras só têm um comprimento bem definido quando nós decidimos qual que é o tamanho da régua que nós vamos usar para medir o comprimento do litoral. Medir corretamente o comprimento de um litoral é literalmente impossível, perdão o trocadilho. É uma pergunta sem resposta e uma consequência física real de uma teoria matemática que é bem abstrata. Fractais são uma das coisas mais estranhas e menos intuitivas que a matemática produz. E mesmo assim, o mundo natural tem aproximações tão boas de fractais que causam problemas até para seres humanos. Pô, mano, eu não consigo acreditar que esse bagulho é obra do acaso, não, mano. Tem que ter um ser por trás superior que colocou toda essa... Tá ligado? Esse mistério, né? O paradoxo da linha costeira é um encontro bizarro, mas muito lindo, que une a estranheza da matemática com a complexidade do mundo natural. E eu espero que vocês tenham ficado fascinados com isso. E vocês vão lembrar de mim na próxima vez que forem pra praia. Muito obrigado e até a próxima. Cara, vou te falar. Eu me senti mal, mano. Me senti mal em assistir o vídeo desse cara, mano. Pô, eu vou seguir, vou me inscrever aqui. Mas não sei se eu vou assistir mais não, mano. Caraca, mano, eu vou te falar. Me senti burrão, mano. Me senti burrão, burrão mesmo. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Pô, esse maluco é muito inteligente. Tem 6 milhões de seguidores, mano. Vai pra 7 milhões, mano. Acredito. Pode pôr aí na conta aí que a maioria é de burrão também. Pode ficar tranquilo.